Oi, galera do programa Faniquito. Eu estava lendo o jornal Diário de Mogi e eu vi uma matéria muito interessante falando na coluna do Darwin, falando sobre que está havendo um movimento, né, que parece que vai atuar em Mogi. Bom, aqui no jornal, pelo menos falando em Mogi e algumas cidades daqui do Alto Tietê, para que haja um novo plebiscito, né, por uma nova Assembleia Constituinte. E quem está, né, à frente, aí eu fui atrás, né, da pessoa em Mogi que poderia me passar as informações a respeito, que eu achei extremamente importante, né, haver um plebiscito. E eu descobri que era o professor de História Adir de Almeida Mota, né, que também faz parte aí da rede oficial do ensino de Mogi das Cruzes. Sindicalista você também, né? Isso aí? Tudo bem, Adir? Tudo bem, boa tarde. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite, seja lá o que for. E agradeço a oportunidade de noticiar, né, de falar sobre o plebiscito, sobre a campanha do plebiscito por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Como você mesma disse, é algo de extrema importância, não só para Mogi, para o Alto Tietê, mas para todo o povo brasileiro. E o objetivo é fazer com que o povo tenha a palavra. Em resumo, seria isso: o povo, dar a palavra ao povo. Isso só está acontecendo aqui no estado de São Paulo, a nível nacional? Não, essa campanha é uma campanha de nível nacional, né? E a origem dessa campanha do plebiscito foi dado dentro do contexto das jornadas, das manifestações de junho e julho de 2013, né? E então, de forma muito consciente, a presidente Dilma, logo como respostas às manifestações da juventude, chamou governadores e prefeitos e anunciou entre outras coisas, uma nova Assembleia Constituinte no Brasil, exclusiva e soberana. No dia seguinte, o Michel Temer, do PMDB, mais a Câmara, o Congresso Nacional, mais o Supremo Tribunal Federal, com o apoio da mídia, da grande imprensa, boicotou a proposta da Dilma. Claro. Vai dentro da... Então, só explica para mim entender. Vocês querem fazer uma modificação na Constituição? Porque eu sei que na Constituição existe algumas emendas. Ou vocês querem fazer mudança nessas emendas? O que, assim, vocês efetivamente estão pleiteando, né, nessa modificação? O que seria? Bom, então, esse plebiscito que vai ocorrer entre 1 e 7 de setembro de 2014 tem um foco muito claro, né, que é o sistema político, né? Então não se trata de mudar a Constituição, vai ter uma nova Carta Magna, não é isso. Mas tudo que diz respeito ao sistema político brasileiro seria alterado. E posso entrar em detalhes como, por exemplo, o financiamento privado de campanha, né? Então, hoje, existem grandes empresas, posso citar algumas de cabeça aqui: a Odebrecht, a OAS Engenharia, mas a Andrade Gutierrez, enfim, é uma infinidade de empresas que financiam campanhas políticas. Você, o telespectador, pensa, mas acredita que um empresário vai investir dinheiro numa campanha política de candidato A ou B? A troco de nada. Porque quer que o Brasil avance nos rumos democráticos. Eu acho que não, né? Claro que não. É troca de favores. Exatamente. Então, existe um dado concreto que é o seguinte: a cada R$1 investido numa campanha política, uma campanha empresarial de candidato, o empresário ganha R$8,50.
a partir de isenção de impostos, entre outras coisas. Então, a verdade é o seguinte, que uma eleição no Brasil, que teria que ser algo democrático, onde o povo participa, está cada vez mais declinando. O povo não quer votar, por exemplo, justamente porque não vê nas eleições um motivo, algo que vai mudar a sua vida. Então, ele não vai mudar mesmo, porque o candidato vai ficar amarrado com esse empresário pro resto da vida. Então, não é possível ter uma eleição democrática. A eleição no Brasil é um balcão de negócios. Agora, você falou você falou em negócio de impostos, que eu estava falando, essa semana eu vi que eu achei um absurdo, que todas as construtoras que fizeram todos os estádios, né, que foram feitos para a Copa, foram isentas de pagar impostos. Achei isso um absurdo total. É que eu lembrei disso agora. Totalmente errado. Povão, acorda, gente, pelo amor de Deus! Oh, meu Deus do céu! Então, só para me entender. Então, essas modificações, tanto seria nas leis da Constituição, como nas emendas que fazem parte, né, da Constituição. Sim, em tudo que diz respeito ao sistema político. Sim, então, as emendas criam-se. O caso das emendas é um ponto interessante, porque por que existem emendas na Constituição, né? Então, a Constituição de 88, a Carta Oficial, né, na íntegra, quando se vê que a Constituição em si não resolve os problemas no Brasil, cria-se emendas, como se isso fosse resolver o problema. Não resolve, tanto é que os problemas continuam acontecendo. Só para o pessoal entender, o Adir, tipo, como se fosse assim, tipo assim, essas emendas, né, gente? Acho que é isso aí, né? Por exemplo, está escrito na Constituição que quem matar vai preso durante, sei lá, vamos lá, 15 anos, um homicídio culposo, 15 anos, vamos supor. Aí fizeram uma emendinha lá dizendo, mas se ele tiver um bom comportamento, ele sai em 5 anos. Não sei quem estuprou uma criança, mas se ele tiver bom comportamento, ele sai em menos tempo, né? Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque eu também sou ignorante, aprendi um monte de coisa com você hoje, conversando com você aqui anteriormente, e para avisar para as pessoas, né? Para que as pessoas saibam também, né? Então, agora, efetivamente, como que vocês vão pleitear essa modificação? Junto à população, através de abaixo-assinado? Como é que vocês vão fazer? Então, existem várias formas de se organizar, né, o plebiscito, né? Nós nos organizamos em comitês. Então, existe um comitê nacional que promove atividades a nível nacional, nos estados, né? Essas atividades a nível regional, né, estaduais, se desdobra para as regiões e municípios. Vale como exemplo o caso de São Paulo, né, porque houve um seminário estadual, né, em São Paulo, no Sintraema, né, o Sindicato dos Trabalhadores do Meio Ambiente, em São Paulo. E tinha muitas pessoas do Alto Tietê, né, eu inclusive. Então, uma coisa quase que natural, as lideranças do Alto Tietê foram se envolvendo e para se organizar um comitê no Alto Tietê. Esse comitê existe. E o objetivo agora é criar um comitê em Mogi das Cruzes, né? Então, esses comitês pode ser, no meu caso, pode ser um comitê de professores, pode ser um comitê da cidade em si, ou pode ser um comitê de bairro. Esses comitês podem organizar panfletagens em feiras, na própria escola mesmo, promover palestras. Qual a diferença? Tem o plebiscito popular e o plebiscito oficial. O popular seria isso que você está falando. E o oficial seria entre eles lá em cima, é isso? Boa pergunta. Entre quem mantém o poder lá e... Boa pergunta, porque hoje os únicos que têm autoridade para convocar um plebiscito oficial é o Congresso Nacional, né, na lei. Esse foi o argumento utilizado, por exemplo, pelo Michel Temer, quando disse: Dilma, olha, você não pode convocar um
um plebiscito. Quem tem o poder para isso não é a presidente da República, eleita pelo povo. Quem tem o poder para isso é o Congresso. E qual o papel do Congresso Nacional nesse plebiscito? O papel do Congresso Nacional é boicotar o plebiscito popular, porque como resposta ao plebiscito popular, que é uma campanha que está avançando, e eles percebem que estão avançando, não são bobos, eles fizeram, em curso no Congresso para votação, um projeto de lei da reforma política. Entre outras coisas, uma coisa que nós questionamos, por exemplo, que é o financiamento empresarial de campanha, eles dizem no projeto de lei que, olha, vai haver financiamento público de campanha. Vai haver, mas e o privado? O privado também pode ter, tudo bem, então fica elas por elas, não muda nada, né? Na verdade é o seguinte, os movimentos sociais, setores partidários, ONGs, pastorais religiosas, a Igreja Católica nesse momento inclusive está muito ativa no Alto Tietê em razão do plebiscito popular, e tem como, se não é oficial, vai ser o objetivo é fazer com que a massa, né, que os trabalhadores, que o povo brasileiro tenha voz. Se não for por meio oficial, vai ser por meio popular. Cabe lembrar que, dentre as várias campanhas de plebiscitos populares que já houve no Brasil, o plebiscito da ALCA, porque na verdade naquele momento o Brasil ia entrar numa ALCA. Acordo de Livre Comércio das Américas, né? E o Brasil ia embarcar nessa no governo FHC. Houve um plebiscito popular, onde 98% dos brasileiros disse não, né? Embora não ser oficial, isso teve peso nas decisões do Congresso Nacional, com medo de uma manifestações como ocorrer em junho, né? Então, isso faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença para os avanços da democracia no Brasil. Agora, já que a gente sabe que as campanhas políticas são todas financiadas por empresários, né? Qual a alteração que propõe nesse plebiscito? Não, a alteração em relação ao financiamento privado é que seja um financiamento 100% público. Como é isso? O governo vai financiar as campanhas? Não. Televisão, por exemplo. A televisão é um meio de financiamento público. E é obrigatório. Na época de eleições, é obrigatório ter um momento, 15 minutos, 30 minutos de campanha política. Se só isso ocorrer no Brasil, já estaria de bom tamanho em termos de campanha. Não precisa mais do que isso, né? Além disso, santinhos, por exemplo, quem financia os santinhos? O empresário pode financiar um santinho para um candidato. Então, esse é a alternativa ao financiamento privado de campanha. Eles fizeram aqui uma cartilha. Vocês estão distribuindo essa cartilha? Como vocês estão conferindo aí na telinha? Como é que está sendo essa distribuição? Essa distribuição está sendo feita com as pessoas que estão encabeçando a campanha. Não tem custo, né? São essas entidades que estão financiando. Mas não é um movimento partidário? Existem partidos envolvidos, né? Não é correto dizer que não é um movimento partidário e nem o contrário. Existem partidos envolvidos. A saber, por exemplo, vou ler aqui alguns. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele representa um partido, o PSOL. O Partido dos Trabalhadores tem uma resolução nacional em relação ao plebiscito, né? Impulsionar o plebiscito. O Coletivo de Entidades Negras, que não é partido. Tem políticos envolvidos, mas tá, eu entendi. Eu queria saber o que mudaria na hora do voto. Então, mudaria o seguinte: atualmente a gente percebe que o brasileiro há uma certa resistência em votar, né? O número de brancos e nulos, né? E em função dos escândalos, tem contribuído para que as pessoas não queiram votar, né?
Então, geralmente, como se vota? Se vota em nomes, em pessoas. Né? Então, é o candidato A ou B. Né? No Uruguai ou no Paraguai, que tem um PIB consideravelmente menor que o Brasil, ou seja, um país economicamente mais pobre, né? O voto, né? É um voto, o que se chama de voto em listas ou frente partidárias. Né? O que seria isso? Eu posso falar até como membro do diretório partidário, no caso é o PT de Itaquá. Há um debate sobre as alianças do PT. Né? Então, por exemplo, o PT, em sua origem, tem um programa partidário próximo de qual partido? Poderíamos dizer que há uma proximidade com o PCdoB, certo? Então, o povo iria votar nesta frente partidária e não nos nomes. Então, por exemplo, vamos lá, Não vai ter modificação de que vota quem quiser? Vocês podiam pensar nisso aí. Pode ter. Eu acho que... O que é isso? Se um país democrático, aí eu voto se eu quiser. Né? Você ser obrigado a votar, né? Outra coisa que a gente está conversando, né? Hoje em dia não dá para confiar, principalmente urna eletrônica, gente. Já teve, se vocês colocarem no YouTube, fraude em urna eletrônica, vocês vão ver, não sei se foi lá para cima, não sei se foi Maranhão, e fraude. Nos grandes países de primeiro mundo, não existe voto eletrônico. Porque é muito fácil de você manipular. E já aconteceu aqui no Brasil. É só colocar no YouTube que vocês vão ver. Então, eu não entendo. Agora, eu particularmente, Adir, devido a todos os escândalos que a gente vê, sempre envolvendo PT, é um partido que não me é muito simpático. Agora, é claro, eu conheço um monte de pessoas que estão no partido que eu gosto, que a gente boa, a gente não pode generalizar. Mas que o partido tá com uma imagem muito suja, tá feio. E eu sou contra, acho que não tinha que ter partidos. Ou se tivesse muito pouco, não a quantidade, quase 60 partidos nós temos aqui. Para quê? Para a gente gastar mais e mais e mais e mais dinheiro, né? Então, assim, infelizmente o PT, por causa desses escândalos, assim, sujou muito a imagem, né? Exatamente, eu também acho. Quando você fala assim, eu sou contra partido, esse é um sentimento do povo brasileiro. Mas esse não é um problema do PT ou do PSOL. Porque, por exemplo, o PSOL também, a única prefeitura que eles têm no norte do país, não aplica o piso nacional do magistério. Assim como também no Rio Grande do Sul, Tarso Genro não aplica. É um problema do partido? Não. É um problema do sistema político brasileiro. O voto em lista proporciona que o povo brasileiro vote num programa partidário e não em nomes. Mas aí quem que representaria? Vai votar em programas partidários, mas que teriam representantes, não é isso? Não, eu não entendi esse voto listas? Como é que... Listas. Sim, mas aí eu não entendi. Você entendeu? Não, aí não entendemos. Explica melhor na prática isso. Não votaria na pessoa, votaria no conjunto de partidos. Tá. E aí, por exemplo, se eu voto naquele conjuntinho, vem tudo junto as pessoas que estão ali, é isso? Exatamente. Estão apoiando. Apoiam propostas X ou Y. Você acha legal isso? Sim, essa é a proposta do plebiscito. Então, assim, quando o plebiscito, por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, propõe a alteração do sistema político, seria justamente para delegar deputados que iriam votar leis, nesse caso específico, sobre o sistema político, que beneficiem o povo brasileiro. Daí a importância da palavra exclusivo. É exclusivo para aquele ponto, exclusivo para o sistema político. Por uma constituinte exclusiva, soberana no sistema político. Agora, me fala uma coisa assim, como que as pessoas podem
como participar, participar do plebiscito, como que as pessoas podem participar? Tem um site que você deixou, né? Vou até colocar aí, é plebiscitoconstituinte.org.br. Vocês podem, através desse site, saber mais a respeito. E parece que dia 23 de abril, às 19 horas, é isso? Na rua Ipiranga 760. O que vai acontecer lá? Vai acontecer uma reunião com diversas entidades, Igreja Católica, setores partidários, movimentos sociais, onde será discutido a organização, né, do grande ato nacional, programado para o dia 10 de maio, né, no endereço ali na rua Tabatinguera, no centro de São Paulo, próximo da Sé, onde serão discutidos esse ponto. Não sei se é conveniente mostrar, mas uma reforma política não é não é uma coisa vazia, né? A reforma vazia é a proposta do Congresso Nacional, que vai ficar a mesma coisa. Mas a proposta do plebiscito justamente é reforma política, um eleitor, um voto. Um voto hoje de São Paulo vale 11 por votos do Roraima, por exemplo. Justamente onde é o setor ruralista do Brasil. São 160 membros da bancada ruralista que compõem o Congresso, dos 530 de todo o Congresso. I didn't know that. Não sabia, não. Eu trabalho essa política, não entendo nada. É muita coisa. Nossa, fim do Senado. Aqui, que eles estão pleiteando aqui, meu. Voto em lista, que você falou. Jornada de 40 horas. Fim do superávit fiscal primário. Dinheiro para saúde, educação, transporte e moradia. Fim das concessões e privatizações. Reestatização, né? Ou seja, as empresas que eram... Seria as empresas que foram privadas voltarem a ser estatais, é isso, né? Desmilitarização das polícias militares. O que seria isso? Então, a desmilitarização da PM é conveniente que, em termos de reforma política também, seria uma decorrência da reforma política, porque a PM é uma instituição criada durante a ditadura militar. Então, vamos imaginar assim, o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, investigava os crimes políticos, né, os crimes políticos, entre aspas, os militantes de operários que lutavam contra o regime, para poder levar para os porões e torturar, muitos foram assassinados, enfim. Enquanto a PM estava nas ruas coibindo as manifestações de rua, né? Então, isso tem um peso muito grande, porque nas manifestações de junho e julho passado, quem eram que estavam nas ruas batendo nos jovens? Era a PM. Era a PM. Não é a PM, quando eu digo assim, não é a PM o soldado que está na rua. É a PM como instituição política. Então, os soldados cumprem ordem de quem? Cumprem ordem do governador, né? Então, logo, a PM é uma instituição política. Então, isso Aí ele voltaria a ser policial civil, é isso? Polícia Civil. Porque não... essa diferença, né? Para você ter uma ideia, a título de exemplo, na greve da USP do ano passado, teve o grande mote da greve foi a represália de estudantes por militares, né, por polícia militar, né? E nunca a imprensa divulgava bastante, olha, eles querem o fim da polícia militar no campus, né? Mas nunca se falou na grande imprensa qual era a proposta dos estudantes. E a proposta dos estudantes era que houvessem policiais civis, concursados, bem treinados, para poder fazer a segurança do campus. Seria o correto, mas está longe disso. Tanta coisa errada nesse país. A parte que eu mais gostei aqui é fim do Senado. Pois é. Fim do Senado, adorei. E esse fim do superávit fiscal primário, dinheiro para a saúde,
educação, transporte e moradia. Isso é tudo, gente. Isso é tudo. Isso aqui... Ó, lembrando aí mais uma vez, então, o Ato Nacional pela Constituinte, 10 de maio às 16 horas, em São Paulo, no Clube Transmontano, na rua Tapatinguera. Tapatinguera? É Guera? Mas tinha que ter... assim, tinha que... 294, metrô Sé. E em Mogi das Cruzes, atenção, dia 23 de abril, às 19 horas, a rua Ipiranga 760. Vou deixar o telefone para contato. Presta atenção, se vocês quiserem mais informação, 964861840. Tá aí na telinha. Vou jogando tudo no chão, você viu, né? Eu achei interessante aqui nessa cartilha aqui, o Adir, uma das reivindicações, né? Enfrentar o poder econômico, ou seja, vou ler aqui para vocês, gente. Só teremos avanço na proposta da reforma política se esta questionar o atual modelo de financiamento privado de campanhas. Será que alguém acredita realmente que o empresário, ao doar 100 ou 200 mil reais a uma campanha política, o faz por querer um país melhor? Ou seja, foi aquilo que ele já colocou aqui, né? Certo? Não espera-se nada em troca, não exige-se nada em troca. Faz mal para a democracia que candidatos e candidatas dependam do dinheiro de grandes empresas para fazer campanha e serem eleitos. Certíssimo. Outra coisa aqui, a subrepresentação da mulher. Isso aqui também é interessante. Não é possível falar em democracia representativa diante do fato de que mais da metade da população brasileira, as mulheres, não está devidamente representada no Congresso Nacional. Olha aí, mulherada. As mulheres ocupam 9% dos mandatos na Câmara dos Deputados e 12% no Senado, gente. Olha isso aí. Olha isso aí. E tinha mais uma coisinha que eu tinha aqui, ó. Por que um plebiscito popular? Então, a cartilha aqui explica, né, que o plebiscito popular é uma construção da democracia, da justiça, da solidariedade e da vida no Brasil. Um exercício de cidadania que desperta a consciência sobre o tema e constrói musculatura social para que possa ser conquistado, revelando qual é a verdadeira vontade do povo. É também uma forma de luta. Se a maioria dos deputados e senadores se recusa a alterar o sistema político e não convoca a população, se organiza e constrói o plebiscito popular. Uma forma de luta em que todos podem e devem participar. Não tenho devem aqui não, mas eu coloquei por minha conta. Então, em 15 de setembro de 2013, 74 movimentos sociais e entidades de todo o país, reunidos em plenária nacional, decidiram convocar um plebiscito popular a ser realizado entre 1º e 7 de setembro de 2014. O objetivo é consultar a população para saber se ela é a favor ou não da convocação de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. São os itens que eu grifei dessa cartilha, que eu achei muito interessante. Gostaria de fazer um comentário sobre esse ponto, porque, como eu já disse, atualmente quem convoca oficialmente um plebiscito é o Congresso Nacional, né? O plebiscito popular justamente questiona isso, né? Porque se é para decidir questões de relevância e mudanças em diversas áreas no Brasil, quem tem que decidir se vai ocorrer esse plebiscito ou não é o povo, né? Então não é o Congresso Nacional, né? Bom, eu acho que o mais importante, né, o Adir, tá aqui na telinha de novo, plebiscitoconstituinte.org.br, que no dia 23 de abril, às 19 horas, na rua Ipiranga, 760, vai estar todo mundo reunido lá. Isso é muito importante que as pessoas participem, né? Importantíssimo, porque trata-se de uma discussão da vida cotidiana do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, estudante, jovens, adultos, homem, mulher, negro, branco. O que tem em jogo é as reivindicações que os jovens, sobretudo os jovens, em junho, colocaram nas urnas. E com vários pontos de divergências, uma coisa era
extremamente acordado entre esses jovens. O sistema, as entidades públicas do Brasil precisam melhorar. Seja ela na área de saúde, educação, transporte, que foi o estopim das manifestações. Está feito o convite, eu peço encarecidamente que compareçam. E não tem nenhuma restrição, viu, Patrícia, para participar. Basta querer que o sistema político no Brasil mude. Se a pessoa tem acordo com isso, tá dentro. Pois é, né? Tá aí, gente, né? Quer mudança? Então a gente tem que se unir, tem que participar para pleitear e exigir mudança, porque o país do jeito que tá não dá. Eu, quando vejo o Datena lá, eu fico numa depressão. Quanta coisa ruim. E o Datena, ele pode ser tudo, mas eu adoro. Ele mete o pau, ele fala mesmo, tá nem aí. O interessante dele é que ele não tem medo de falar, né? Não. Ele fala mesmo. Eu também não tenho medo de falar. Mas nem eu. Também não. A gente fala a verdade, tudo que eu trago aqui é o que sai na mídia, eu mostro, entendeu? É a verdade. Como é que tá a nossa educação? Como é que tá? Tá péssimo, tá horrível. Péssimos os profissionais da área médica sendo formados aí de qualquer jeito, entendeu? Pessoas morrendo no hospital, péssimo tratamento, né? Porque eu acho que saúde e educação, cara, é muito importante, né? Primeiro, até mais... Eu não sei se eu ponho a saúde ou se eu ponho a educação, porque acho que os dois caminham junto, né? Porque se você tem educação, você acaba tendo conhecimento, informações, né? De tudo que acontece, e você, na hora de votar, você vai votar pelo menos um pouco mais consciente, né? Não vai votar por causa de um dinheirinho que te deu, ou por causa de churrasquinho que o vereador dá, ou por causa de... Bom, enfim. Então, assim, eu acho que a saúde e a educação é o principal que tem que... É tudo, né? Uma reforma tributária, que é um absurdo. Os absurdos impostos que você paga, né? Quer dizer, quando convém. Agora, no caso, as construtoras bonitinhas, milionárias, que fizeram lá os ginásios, né? Serão isentas de pagar impostos. Vai te catar, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. E importante, a POSP, né, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, então, porque você faz parte da POSP, é isso? Sim, eu sou sindicalista no Sindicato dos Professores, né, a POSP. Existe nem todos na POSP têm acordo com o plebiscito, né, enfim. Mas é uma resolução do Congresso, né, foi aprovado. E... isso passa pela educação também, né? Porque, por exemplo, o cartaz menciona ali o fim do superávit primário, né? Existe uma lei O que é o superávit primário? Exatamente. O superávit primário é um mecanismo utilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que permite o pagamento de juros da dívida externa, de contribuição para o FMI. Então, assim, por que isso passa pela educação, né? Passa porque a justificativa de governadores e prefeitos que não cumprem a jornada do piso nacional do magistério, a lei do piso, a famosa lei do piso, é que tem que se pagar o superávit primário, né? Então, é um conflito de leis, né? A questão é, qual é a lei que beneficia o povo brasileiro? Nenhuma. É a lei do piso nacional. No caso da educação, né? É a lei do piso nacional. Não é a lei que favorece. Na teoria. Não, na teoria não, na prática mesmo. Muitos, por exemplo, que eu tenho notícia até hoje, a Juiz de Fora cumpre a jornada do piso. É possível. É possível isso. Não é o fim do mundo. Estou dizendo, você não é todo mundo que cumpre, né? Não é todo mundo que cumpre. A minoria cumpre a lei, né? Adir, tá todas as informações aí. Eu agradeço você, viu? Por você ser muito simpático. Falei para ele que eu já cheguei aqui, porque eu vi no jornal, falei, vamos pegar esse senhor Adir, né? Pensei que era um velho, gordo, feio, canguento, né? Super jovem, né? Simpático. Tô chegando lá, né? Tô chegando lá. Tá ótimo, super bem. Casado, solteiro? É casado. Aí, ó, os dois casadinhos aqui. Como é que chama tua mulher? Silvia. Manda beijo pra ela. Um beijo, meu amor. Te amo. Ai.
Que bonitinho, legal, legal. Um beijo para você também, viu, Silvia? E um beijo aqui para você. Obrigado por ter aceitado aqui o meu convite, que eu achei muito interessante. Precisar da gente, quando tiver informação, é só procurar a gente aqui. Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Tudo de bom. Para você também. Quase que ele quebrou meu vaso, gente!